João 1. Eu confesso que como eu fui pega de surpresa, o Senhor já tinha me dado um direcionamento, sabe? Através de um videozinho que eu tinha assistido, daqui a pouco vocês vão entender por que lá estava escrito como eu fui. E aí na segunda-feira, quando o pastor falou, e eu pensei, eu nem tenho uma palavra ainda. Porque eu achei uma semana muito rápido, né? Os dias têm passado tão rápidos. E a gente planeja tantas coisas para o amanhã, para o futuro. Para a próxima segunda, para o próximo mês, gente, hoje é 1º de setembro, tá? Se você planejou alguma coisa, já chegou o mês. Se foi uma dívida ou se foi um passeio, chegou. E a gente cantou aqui que nós estamos esperando um noivo esperado e aguardado. E vamos ler aqui, João 1, no 6. Isso. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar e dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aí, continuando, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Vamos pular lá para o 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Só até aí por enquanto. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eis aqui as nossas vidas nessa noite. Eis aqui uma casa aberta para que o Senhor tenha total liberdade, que o Senhor fique à vontade em nossas vidas, em nosso meio. A palavra é sua e não é minha. Eu estou como testemunha dessa palavra que é poderosa, que traz vida, que cura, liberta, restaura, que sara. Eu te peço, Espírito Santo, assim como o Senhor já começou a ministrar no meu coração, que o Senhor tenha total liberdade neste lugar, sobre a minha vida e sobre cada coração que se encontra aqui. Por muitas vezes, e o Senhor me conhece e me vê, eu falei que eu gastaria toda a minha vida diante de Ti. E eu te peço que nessa noite não seja diferente. Fique à vontade, Senhor. Não somente em meu coração, mas no coração dos meus irmãos também. Que não seja simplesmente mais uma palavra de domingo, mas que venhamos ver a importância da Tua palavra em nossas vidas, em nosso meio, e até que o Senhor venha. É muito importante que a gente ouça a respeito do Senhor, para que não sejamos enganados. E eu te peço, toma a liberdade neste lugar, para a glória do Teu nome. Amém. Quarta-feira, quando eu cheguei aqui no culto e o Léo foi ministrar, eu falei, mas eu não acredito. O Léo começou a pregar a minha palavra. Porque eu queria muito ministrar sobre João Batista. Já era algo que eu vinha planejando há um bom tempo. E confesso que não era essa parte. Era aquela parte boa que ele chama as pessoas de raça de víboras. Sabe? Assim, sem nenhum apontamento, nenhum julgamento. E aí eu fiquei pensando nisso, e sobre João, e sobre a gente gastar a nossa vida, e sobre a gente estar aqui vivendo por um propósito eterno e não passageiro. E aí o Léo foi para outro caminho e eu falei, vai ser muito sem graça se eu for pregar sobre João Batista, porque o Léo pregou quarta-feira. Só que eu não sei, assim, talvez para vocês vai ser algo até meio repetitivo. Mas quando é uma pessoa de fora que vem pregar, se ele pregar a mesma mensagem que o nosso pastor pregou um domingo antes, tem gente que nem lembra. Ou outros vão virar e falar assim, nossa, testificou a mensagem do nosso pastor? Porque a gente está acostumado, né, que venha outro e diga a respeito da mesma palavra, do mesmo direcionamento, do que a gente quer ouvir, né?
Ou que a pessoa venha e dê uma requintada assim, e fala assim, uau, era tudo que eu precisava, mas às vezes foi o mesmo arroz e feijão que o irmão pregou lá na outra quarta-feira, mas que a gente ouviu de qualquer jeito, engoliu de qualquer jeito, ou nem engoliu, porque a gente só cumpriu um ritual de estar aqui. E aí eu fiquei pensando, Senhor, primeiro eu preciso entender. E aí, tem essa frase, como eu fui. Esses dias eu assisti um vídeo, eu creio que algumas pessoas devem ter assistido. Fizeram uma entrevista para aquele rapaz que faz Jesus no The Chosen. E perguntaram ele assim, se você for tomar um café com Jesus, o que você vai perguntar? E aí ele virou e disse, como eu fui? E a mulher olhou para ele e ficou sem palavras. E eu também fiquei sem palavras. Talvez para você ainda não fez sentido. Mas em nome de Jesus, até o final dessa mensagem vai fazer. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes alguém possa lá, o nomezinho Davi, João, Pedro, Tiago, não sei quem, fala, com quem você tomaria um café? E às vezes a gente já pensou, né, quem a gente vai escolher, se a gente vai conversar com Moisés, falar, Sarsa, era aquilo tudo mesmo? Se a gente vai conversar com João Batista, e aí, João, foi difícil ser decapitado? Como que foi? Você ficou com medo lá do seu ministério? E aí a gente segue a nossa vida porque a gente crê que um dia a gente vai ter essa oportunidade de perguntar para um deles. Mas nessa noite eu quero que você não pergunte para ninguém, não. Pergunta para Jesus. Como eu fui? Só que como a gente não cumpriu a nossa missão aqui agora, pergunta assim, como eu estou sendo? Como eu tenho vivido aqui, não no templo da redenção, no dia de domingo, como eu tenho gastado a minha vida, Senhor? Como eu tenho vivido diante do Senhor? Porque eu fico pensando, vários homens da Bíblia eram chamados de justos, de íntegros, porque fizeram fielmente o que o Senhor havia pedido, havia ordenado. E aí vamos lá, por que eu escolhi João Batista? A palavra do Senhor vai contar nos evangelhos a história de João Batista. Vai dizer que o seu pai, Zacarias, era um sacerdote que cuidava do templo e sua mãe, Isabel, já era avançada de idade e eles não tinham filhos. E um dia, Zacarias foi fazer, as suas orações lá no templo e naquele dia, que eu entendi, viu? Ele tinha liberdade de pedir algo para o Senhor. E aí ele vai falar sobre isso. Sobre eles serem avançados de idade e não ter filhos. E vai aparecer um anjo para ele e vai dizer que eles vão ter um filho e ele vai falar, oi, mas a gente é bem velhinho, como que a gente vai ter um filho? E aí, por isso, tá? Por ele pedir, duvidar, ele vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. E a palavra do Senhor vai contar aqui sobre João, sobre João Batista, o que eu li. Que João Batista veio. E aí está falando que João Batista veio falar da luz, mas ele não era a luz. João Batista veio manifestar alguém, mas não era ele que estava simplesmente manifestando, vou aparecer aqui hoje para todo mundo vir ver, não. João Batista veio para testificar sobre alguém muito importante. A palavra do Senhor vai dizer que quando João Batista está ainda no ventre da sua mãe, o anjo vai aparecer para Maria e vai falar que ela seria agraciada e teria um filho. Logo em seguida, depois que o anjo fala isso para Maria, ele fala, a sua prima Isabel está grávida. E ela vai viajar para encontrar com a prima dela. Chegando lá, uma vai saudar a outra e dentro do ventre, João Batista já vai mexer. E aí elas vão ficar alegres porque as duas estão vivendo uma promessa, algo esperado, desejado, algo precioso e valioso. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo que então João nasce. E aí João vai começar o ministério dele. O ministério de João era revelar o Filho de Deus. O ministério de João Batista não era revelar a si próprio. Fala assim, vou ali mostrar para as pessoas que eu mereço um like, que eu viralizo na internet, não. Ele veio o tempo todo falando de Jesus, a respeito daquele que viria depois do que o nascimento dele, mas era mais importante do que ele. E aí eu fiquei pensando, Senhor, mas interessante, João Batista vir revelar Jesus assim, se diminuindo para que Jesus crescesse verdadeiramente.
E aí a palavra do Senhor vai continuar, tá? No capítulo, se vocês quiserem, quem tiver com a Bíblia aberta ainda ler, lá no 3, vai continuar falando algo que a gente precisa ouvir nessa noite. Lá no 3:22. Enquanto vocês vão abrindo, a palavra do Senhor vai dizer que João Batista vem pregando em alguns lugares e ele vem batizando algumas pessoas e ele vem se tornando alguém reconhecido e conhecido, digno até de ser seguido, porque a multidão seguia ele para ser batizado por ele. E aí eu fico pensando, quem a gente tem seguido hoje em dia, né? Hoje a gente segue um monte de gente aí nas redes sociais, principalmente, porque é difícil a gente andar. Naquele tempo as pessoas andavam para seguir alguém. Hoje a gente só clica lá em seguir e está seguindo. E a palavra do Senhor vai dizer aqui em João 3:22. Depois disso, foi com seus discípulos para a terra da Judeia e ele permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não tinha sido preso. Então surgiu um discurso entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele de quem o Senhor estava do outro lado do Jordão, a qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente é o que escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando João estava ali na sua caminhada, no seu ministério, algumas pessoas vieram até João, o interrogar, perguntando: João, quem é você? E aí João vai exclamar dizendo, está lá no 1, viu gente? Ele vai dizer: Eu não sou o Cristo. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, as pessoas esperavam um Messias. Eles esperavam alguém que os viria libertar, salvar, restaurar suas vidas. E João está vindo, caminhando no deserto, dando testemunho de Jesus. E o testemunho mas tão valioso e verdadeiro, que as pessoas vão chegar diante dele e perguntar: Você é o Cristo? E eu fiquei pensando, Senhor, será que se alguém chegar diante de mim hoje e falar comigo: Ei, você serve Jesus de verdade? Eu vou me escandalizar? Eu vou ter uma resposta? E eu fiquei pensando como João tinha convicção de quem era o Deus que ele servia e qual era a palavra do Senhor sobre a vida dele. Desde o ventre, João tinha uma palavra sobre a vida dele. Ele endireitaria o caminho, as veredas para o Senhor, para que o Messias viesse. E João está ali cumprindo fielmente a ordenança do Senhor sobre a sua vida. E é tão perfeito o cumprimento da promessa na vida de João, que as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: Mas ele parece muito com Cristo. Mas será que não é ele? E a palavra vai dizer que os fariseus mandam os súditos. Vai lá e pergunta quem ele é para ver se ele vai dizer quem ele é de verdade. E olha para você ver, João não quis ser Deus. João não quis ser Deus. Ele podia muito bem falar: eu sou o Cristo, sou um pequeno Cristo, um discípulo. Mas não, ele vai falar: não, eu não sou o Cristo. E eu creio que naquela época as pessoas olharam um para o outro e começaram a se perguntar assim: mas se ele não é o Cristo, quem ele é?
Porque ele vem testemunhando, ele vem batizando, ele vem falando que ele não é a luz, mas que ele veio manifestar a luz, porque a luz está chegando e vai iluminar todo mundo. Eu sei que parece uma bagunça, né? Meio bagunçado. Será que eles colocou na ordem certa? Mas muitas das vezes a gente entrou aqui ou começou a caminhada com Cristo. E a gente já se acha tão fielmente discípulo dele, que a gente fala, ei, pode me imitar porque eu sou fiel, sou discípulo de verdade. E eu tenho muito medo disso. Quando eu li aquela pergunta, como eu fui, eu não pensei assim, como a igreja está sendo. Não. Eu pensei, como que a Karine está sendo? Hoje eu tenho um título aqui na minha igreja e eu tenho uma cadeira. Eu gosto de sentar sempre no mesmo lugar e eu sempre vou na secretaria fazer as mesmas coisas. Mas eu só tenho uma missão aqui. Testemunhar aquele que me libertou, que me salvou, que me escolheu. Eu não tenho uma missão de ser famosa, de ser reconhecida por 10 milhões de seguidores, não. Eu tenho uma missão de fazer o nome dele ser conhecido em todo o universo. Em todos os cantos dessa terra. Talvez a gente pense, mas a gente nem vai viajar. Você nem tem condições, querido. Se eu sair ali da minha casa e dar testemunho de Jesus até eu entrar nessa porta ali, eu estou cumprindo a minha missão. Ele não falou assim, ei, você vai precisar pegar um avião e viajar lá para o Japão para testemunhar de mim. Não. Sejam as minhas testemunhas. Aonde quer que você esteja. E aí eu vejo João cumprindo o seu propósito, cumprindo um chamado. Eu não sei se João pensou lá no coração dele, nossa, eu estou muito famoso, que eles estão até me confundindo com ele. Só que aí a palavra do Senhor vai continuar dizendo que João vai começar a responder as perguntas daquelas pessoas. E aí quando vem aquela pergunta, quem você é, então? E aí passa um filme na minha cabeça. Porque eu posso ser só a pessoa que senta naquela cadeira ali e carrega uma Bíblia. Eu posso ser só mais uma pessoa que levantou a sua mão e falou, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu posso ser só mais uma pessoa que põe uma Bíblia debaixo do braço. Minto, hoje eu nem ponho a minha Bíblia debaixo do braço, eu carrego uma bolsinha com a Bíblia. Mas aí eu fiquei pensando, quando a minha família decidiu que eles iam vir, eu até fiquei pensando, será que eles vão mesmo, né? Que às vezes vai ficar todo mundo cansado, domingo de noite. Muitas pessoas aqui na Redenção me conhecem. De conversar ou de pedir um favor, porque eu sou a secretária da célula, ou porque eu prego aqui uma vez no mês. Mas a minha família ali, eles me conhecem, querido. E depois, se você quiser ir lá fazer uma investigação e saber quem eu sou, eles estão ali. A gente agenda assim, tá? Não precisa ir todo mundo de uma vez. Vai devagar. E eu fico pensando que às vezes a gente quer fazer a diferença para o bairro Santa Cruz inteiro ou para a comunidade de Redenção em Cristo por completo, quando as cadeiras estiverem 250, 52. Quando as cadeiras estiverem todas cheias. Só que um desejo no meu coração é que eu seja referência para a minha família que está ali me escutando hoje. Eu fico pensando em João Batista. João Batista em hora nenhuma questionou, mas por que eu vou ter que ficar no deserto? Por que eu vou me vestir desse jeito? Porque existia um voto e João Batista era separado, querido. Ele não era para estar onde todo mundo estava, não era para fazer o que todo mundo fazia, não. Existia uma separação sobre a vida de João Batista para que o ministério dele fosse cumprido de verdade. E João Batista, ele questionou o sistema, ele foi contra a maré, todo mundo estava indo para a cidade, ele estava indo para o deserto. Ele estava na contramão de que todo mundo andava, e andar na contramão é muito difícil. Às vezes a gente abre mão de muitas coisas que a gente queria, é muito difícil. E hoje minha irmã brincou assim, eu já tenho uma agenda com ela no fim do mês, querido. Hoje é dia 1º, eu tenho uma agenda com ela no dia 28 ainda. E ela já falou, eu tenho uma agenda com ela. E eu fiquei pensando sobre isso. Talvez hoje, eu estou na agenda da minha irmã, eu tenho uma palavra com ela.
Eu também estou na agenda da minha igreja. Semana que vem tem culto de jovens, na outra semana tem congresso, na segunda-feira eu tenho um compromisso. E eu lembro de todos esses compromissos e de todas as agendas que a minha igreja tem. E de todos os dias que algum espaço aqui vai estar reservado para alguma coisa. Mas eu tenho uma certeza no meu coração, que de nada adianta eu ter tanta certeza de tantas agendas, se eu não ter certeza que Ele me conhece. De eu não ter certeza de que eu não estou somente cantando o Messias esperado, vem me buscar. De que não estou esperando dançar com Ele, porque alguém cantou um dia. João Batista veio ali pregando, batendo os martelos. E ele balançou o sistema porque ele era contra tudo que era contra a lei de Deus. E aí você vai falar assim, mas o povo cumpria a lei. Mas não do jeito que Jesus gostaria que a lei fosse cumprida. Às vezes a gente já vem à igreja e a gente até lê os salmos, os versículos. A gente só não cumpre a palavra como ela deveria ser cumprida, fielmente, sem pôr uma vírgula ou sem acrescentar um ponto. A gente já acostumou que a gente tem um ritual de culto, a gente já acostumou que alguém vai ler uma palavra, que alguém vai distribuir a palavra, mas a gente também se acostumou a não querer ouvir esta palavra, porque às vezes a gente entra aqui e sai daqui e nada na nossa vida mudou. E eu fiquei pensando sobre João Batista, que foi anunciado que seria a voz que clamava no deserto, que endireitaria as veredas para o Senhor. E olha que legal, João está ali respondendo aquelas pessoas que estão interrogando ele, e ele vai dizer assim, vou caçar para ler fielmente. Oh, aleluia. Eles perguntaram assim, disseram-lhe então, está lá no 1:22. Diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Vou parar rapidinho. Querido, o mundo espera uma resposta de mim e de você. A gente já ouviu aqui algumas vezes que a partir do momento que a gente ouve essa palavra, a gente tem uma responsabilidade com essa palavra. A partir do dia que você levantou a sua mão e a partir do dia que você pôs a Bíblia debaixo do braço, o mundo espera uma resposta de você. E aí eu quero te dizer que às vezes não vai ser de palavras. Às vezes você não vai abrir a sua boca, mas as suas ações vão falar por você. O seu comportamento vai falar por você. As suas atitudes vão falar por você. O mundo precisa nos ver, olhar para mim e para você e nos ver uma testemunha tão fiel de Jesus que ele vai ser irresistível. As pessoas vão olhar e vão falar assim, mas ela prega com tanta verdade e eu vejo tanta verdade na vida dela que eu preciso do Jesus que ela serve. Porque se as pessoas olharem para nós e falar, mas está a mesma coisa que lá fora, então a gente não está sendo uma testemunha fiel e verdadeira do Cristo. A gente não está sendo imitadores dele, a gente não está sendo apontando ele. A palavra do Senhor vai dizer que João Batista veio ser o precursor do caminho de Jesus. E olha para você ver, ele foi tão fiel ao que a palavra dizia, que as pessoas olhavam para ele e perguntavam, mas será que não é ele o Cristo? Porque está muito igual aqui na palavra. E aí entra um detalhe muito importante. Se a igreja de hoje não começar a abrir a Bíblia para ler essa palavra, a gente vai ser enganado. Porque vai aparecer qualquer um falso profeta por aí e a gente vai falar, nossa, mas ele se veste igual ele, será que é ele o Cristo? E a gente tem uma grande chance de ser enganado por não conhecer essa palavra. Eu gosto de ler. Eu leio um monte de livros cristãos. Mas o que é mais fiel é esta palavra. Eu não posso moldar a minha vida no livro que eu acabei de ler. Se eu contar o título, vocês não vão nem gostar. Mas eu tenho que moldar a minha vida por esse livro. Às vezes a gente só abre ele. Você abriu? Você trouxe a sua Bíblia quando você veio? Não precisa responder não.
porque agora a gente nem precisa trazer. Vai mostrar ali mesmo. E eu fico pensando, vou continuar aqui, para mim não embananar. Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. E o que é que você diz a respeito de si mesmo? E eu fiquei pensando assim, Senhor, não é que faz sentido? As pessoas vieram interrogar João, e aí vai falar, João, já que você não é o Cristo, você diz o que de você mesmo? Quem que você é de verdade se você não é o Cristo que a gente achou? Você não é Elias, você não é o profeta que a gente esperou? Quem que você é de verdade? Será que a gente vai ter uma resposta para dar? Se alguém chegar e falar, ei, você é cristão de verdade? Eu sempre brinco aqui que eu queria conhecer uma mulher do coque. Eu ainda não conheci. Uma amiga minha até disse, mas eu sou uma mulher do coque. Querido, né? Não, é uma senhorinha mesmo com um coque na cabeça, com aquela saia que eu queria conhecer. Desculpa. E aí, sabe por quê que eu tenho vontade de conhecer uma mulher do coque? Porque, querido, eu não quero sentar nessa cadeira todo culto, todo mês, e viver uma vida enganada, com medo de uma mulher do coque que pode falar quem eu sou. Às vezes as pessoas têm medo. Querida, eu não sei se você reparou, às vezes alguém fala, vamos orar pelo irmão que está do seu lado. Quando a pessoa está tão errado, ela nem quer receber uma oração, com medo de ouvir que Deus vai falar com ela. E conserta a sua vida, querido. Quem dera se todo dia o Senhor batesse na porta do nosso coração e falasse, conserta a sua vida. A gente não seria enganado, querido, porque a gente pode passar os nossos dias aqui, no templo da redenção, domingo após domingo, e está totalmente enganado, achando que a gente é o que a gente não é. Achando que a gente crê, mas a gente nem crê, porque a gente duvida do que o outro está falando, o outro está fazendo. Eu tenho muito medo de chegar diante dele, da face dele, e ele falar que não me conhece, querido. Eu não tenho medo de chegar diante de você e falar assim, eu não conheço a pastora Karine, não, quem é? Querido, eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo do apóstolo entrar lá na minha sala e me xingar por alguma coisa, embora eu ache que eu vou chorar. Eu não tenho medo. Eu só vou chorar porque eu vou querer chorar mesmo. Mas o meu maior medo é estar aqui e estar sendo enganado, estar vivendo uma vida fingida. Uma fé forçada, uma fé mecânica, automática. Uma fé porque eu olhei para o lado e a Ana estava adorando e eu falei, vou fingir que eu estou adorando igual a Ana também, querido. Eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo de estar aqui e não ser conhecida por Ele. Aí, a palavra vai continuar dizendo que depois que João diz, que eles perguntam ao João, o que você diz de você mesmo? Ele vai dizer, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Essa palavra está lá em Isaías 43. E eu fiquei imaginando a cara das pessoas que estão questionando João. Ei, João, quem que você diz que é? E João vai dizer, eu sou Isaías 43. Eu não sei se naquela época todo mundo lia a Bíblia também. Mas eu imagino que se eles não soubessem, na hora que eles chegassem lá, eles iam, a gente precisa saber o que está escrito em Isaías 43. E aí eu fiquei pensando como que João foi uma testemunha fiel do Senhor. João falou assim, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitando a vereda para o caminho do Senhor. Querido, João tinha convicção de quem ele era. Às vezes a gente está aqui e alguém fala, você é filho amado, e a gente pergunta, será que eu sou mesmo? Mas é de verdade isso mesmo? O pai que eles falam aí existe mesmo? Ou ele muda mesmo? Ele transforma mesmo? E eu imagino o coração de João pensando, eu estou cumprindo o meu propósito. Eu estou gastando os meus dias para fazê-lo conhecido. Eu verdadeiramente estou endireitando as veredas, o caminho para o Senhor.
Eu realmente tenho sido fiel àquilo que o Senhor pediu para que eu pudesse fazer. E eu fico pensando, eu não sei você, não está escrito aqui, mas quão bom deve ser a gente ter a certeza de que estamos fazendo o que o Senhor nos pediu para fazer. Quão bom nos deve ser a certeza de falar, ei, aqui é o meu lugar. Quando a gente pegar, quem tem a oportunidade de pegar o microfone e falar, ei, eu estou testemunhando alguém que vive eternamente. Existe uma responsabilidade sobre a minha vida e eu preciso zelar por ela. E não é simplesmente por canções, não é simplesmente com danças, mas é com a minha vida dentro e fora daqui, dessas paredes. E eu fiquei pensando que a gente cantou Emaús. Quem é esse que vem nos abraçando? Querido, João está ali batizando. E vai passar uns dias, olha quem vai vir. Jesus vai vir andando, querido, em direção a João. João vai ver com os olhos dele que aquele a quem ele testemunhou, que aquele a qual ele revelou está vindo de verdade. E ele vai chegar até João. Só que antes desse encontro, o Senhor havia dito a João, aquele a qual você vir pousar uma pomba, esse é o Cordeiro de Deus. E eu fico imaginando João ali, batizando algumas pessoas e de repente Jesus vinha andando. E o coração de João queimando, com a certeza de que havia chegado o momento, a qual Jesus seria revelado a todos. E eu imagino a satisfação no coração de João, dizendo, eu preparei o caminho para o Senhor. Eu imagino o coração de João queimando e batendo acelerado. É ele tão esperado, aguardado, chegou. Querido, eu não sei você, mas agora eu estou morrendo de vontade de perguntar para Jesus como eu fui, querido. Como eu fui, Jesus? Não é como eu fui para a pastora Liliane, para a minha família, para o Davi, não. Como eu fui para Jesus. Oi, Jesus, como eu fui? E eu fico pensando, eu gosto muito de uma palavra lá em Filipenses 4, 7, 6, que diz tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. E eu fico imaginando, olha para você ver, eu pensei longe, Jesus chegando e aí ele me respondendo, ei, você fez o que era certo. Tudo que foi puro, justo, verdadeiro, você foi fiel. A gente vê tantas alianças se quebrando por aí. A gente vê tantas pessoas que vieram para o ministério, abraçaram a causa e no outro dia viraram as costas, não para a gente, não, querido, para Jesus mesmo. E saíram pelas portas e negaram Jesus. E falaram, não fez como eu achei que devia fazer. E eu fico pensando sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a minha e a sua responsabilidade. Como a gente tem carregado essa palavra. Como a gente tem esperado o noivo esperado. Aqui João disse que ele... Oh, aleluia. João vai dizer assim, que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha como que as pessoas são. João tinha batizado muitas pessoas para arrependimento de pecados. A missão de João era essa, mostrar que o Filho de Deus viria à terra e que ele viria nos salvar e era necessário nos arrepender. E João saiu pregando, raça de víboras, arrependei-vos, não sabeis que a era vindoura está chegando? E eu imagino que não agradou a todos, é igual hoje. Nem sempre a palavra agrada a todos. Mas também ela não é para nos agradar não, querido. Ela é para nos moldar mesmo, sabe? É igual quando a gente pega uma roupa que não serve a gente mais e a gente tenta vestir. É quase isso, só que o inverso. A palavra, ela não vai se moldar a nós. É a gente que tem que moldar essa palavra. Tudo que tiver fora daqui,
do caminho, está errado. Porque só existe um caminho. Só. Você pode vir pela direita, pela esquerda, pelo meio, mas só existe um caminho no final. Jesus. Ele é o verdadeiro caminho. A gente pode rodar em círculos aí o mundo todo, mas ele é o único caminho, querido. A gente pode até entrar numa roubada, numa furada, pegar o GPS e ele nos jogar para o mato afora. Mas, querido, no final, é só Jesus que é o caminho. E eu fico pensando que lá, Jesus estava batizando também, junto com seus discípulos. E do outro lado do rio, aparentemente em outra cidade, João estava batizando. E olha como que o ser humano é. Juntou um grupinho e falou, ei, vamos ali contar uma coisa para João? E eles foram certeiros. Ei, João, deixa eu te contar. Aquele cara lá de que você vinha testemunhando, sabe? Ele está ali do outro lado do rio batizando também. E aí, eu creio que a expectativa deles era de João dizer, vamos lá tirar satisfação com ele, quem ele pensa que é, porque só eu que batizava até o dia de hoje. Mas João sabia o seu lugar. João não queria o lugar de Jesus, não. João sabia o seu lugar. E aí ele vai dizer assim, que ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Porque João veio batizar com água. Mas Jesus veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a palavra vai continuar dizendo, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse que eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu percursor. E aí ele vai dizer algo bem bonito para mim e para você. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta. Quando a gente está no lugar e o noivo está falando e a noiva escuta, a noiva escuta. A noiva escuta. Aí vai continuar dizendo, porque o noivo está presente e a noiva está escutando o noivo dizer. E a igreja, a noiva de Cristo, pensa. Depois de ter escutado o que o noivo estava dizendo, a igreja se alegra. A noiva de Cristo se alegra. E aí continua dizendo, sabe por que a igreja se alegra? Só porque elas ouviram a voz do noivo. E a gente cantou que a gente está só esperando os passos dele em direção à porta. Eu não sei se você escuta algo, mas ele está bem perto. E vai continuar dizendo assim, João vai dizer, pois a minha alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. João tinha tanta convicção de que ele testemunhou fielmente o Senhor, que quando as pessoas vêm trazer uma notícia ruim para João, talvez para indagar João, para João ficar se contradizendo, nossa, mas ele chegou ontem, já está batizando também. João vai, na convicção que tinha, dizer, a minha alegria já se cumpriu. Ele já chegou, o noivo já chegou, a minha alegria está completa. E aí João vai dizer, convém que eu diminua. Ele chegou, convém que eu desapareça. Nem precisa mais de mim, já cumpri. Aí eu fico pensando, querido, porque é lindo falar sobre João Batista. Esse versículo é maravilhoso, querido. Convém que eu diminua e que ele cresça. Só não está no nosso coração ainda. A gente gosta de crescer. A gente gosta de estar aqui. A gente quer ser conhecido também. Mas de nada adianta ganhar o mundo inteiro se a nossa vida, a nossa conduta não o torná-lo conhecido. De nada adianta a gente colocar um outdoor, colocar uma roupa escrito Jesus vive, querido. Se a nossa vida não mostrar que Ele vive. De nada adianta abrir culto, fechar culto, abrir igreja e fechar igreja.
Se a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não se alegrar com a voz dele. E eu fico pensando que eu nunca conheci, né, ainda a mulher do coque. Mas o medo que as pessoas têm é porque muitos falam, mas elas são muito de Deus, que elas ouvem Deus de verdade. Querido, a igreja do Senhor precisa ouvir o noivo de verdade. A igreja do Senhor precisa reconhecê-lo de verdade. A igreja do Senhor precisa estar com Ele de verdade. Porque a gente pode estar aqui e ser só mais um teatro, querido. A gente pode estar aqui e ser só mais uma liturgia de culto que a gente aprendeu assim, a gente gosta assim. A gente pode estar aqui 8 anos, agora as cadeiras mudou, mas sentar no mesmo lugar, igual eu gosto de sentar no mesmo lugar. Mas, Senhor, se eu não estiver te conhecendo de verdade, pode me tirar do meu lugar. Senhor, se eu não estiver revelando o Senhor de verdade, mexa algo em mim. Faz algo em mim, Senhor. Levanta alguém do coque, Deus, em nome de Jesus. Porque eu não temerei mal algum, querido. Sabendo quem é aquele que eu sirvo. Vai vir um dia mal, vai vir um dia mal, vai vir a bonança, vai vir a bonança, vai vir a escassez, vai vir a escassez, pode vir a fome, pode vir a fome, vai vir uma tempestade, um terremoto também, uma guerra também. Mas se eu estiver construindo a minha casa numa rocha verdadeira e firme, querido, pode passar a tempestade. Eu sei quem é o Deus que eu tenho vivido, que eu tenho testemunhado, que eu tenho esperado. Pode vir tribulação, eu sei que você também vai passar, tudo aqui é passageiro. Mas haverá um dia, eu não sei se lá vai ter café não, mas a gente vai sentar, eu creio, né, que vai pelo menos sentar. E eu posso perguntar a ele, como eu fui? O que você espera ouvir de Jesus, querido, no dia final? Querido, olha que interessante. Eu disse, né, que todos os caminhos vão levar a Ele. Querido, a única certeza que a gente tem, a começar do Clebinho até o último que está lá na porta, querido, todos nós vamos um dia estar diante dEle. Talvez uns vão ter a oportunidade de perguntar como eu fui. Talvez uns não vão nem querer levantar os olhos e olhar, porque não acreditaram que ele um dia viria. Mas hoje, 1º de setembro de 2024, todos nós que estão aqui, os que nos vê pela live, os que estão em outras igrejas por aí também, ouvindo a palavra do Senhor ser compartilhada, nós temos a oportunidade de hoje ouvir a voz dEle. E mudar a nossa rota. Mudar o nosso jeito de caminhar, de vestir, de falar. O nosso jeito de pensar, de esperar, de aguardar. O nosso jeito de se postar, de testemunhar. É muito triste quando alguém se desvia, muito triste. E às vezes eu fico me questionando, será que não valeu a pena o sacrifício de Jesus? Porque aquela pessoa trocou tão fácil. Só substituiu assim, tão fácil. Querido, o Senhor, Ele não nos substitui por nada. O Senhor, Ele não nos troca por nada. A gente que tem mania de trocar Ele por qualquer coisa. Qualquer outra coisa mais, assim, atraente, legal, que todo mundo pode fazer. Eu fico pensando se João tivesse desistido. Aí eu vou pôr João Batista, vou pôr Paulo, porque a Ana gosta de Paulo. Tem gente que gosta de Pedro. Eu gosto de discípulo João, o amado. Outro João, nem é mais o Batista. Querido, imagina se eles não tivessem testemunhado a verdade. Imagina se eles não tivessem acreditado até o fim.
Porque hoje a gente vem aqui e alguém vai abrir a Bíblia e vai ler a respeito de um deles. Do que eles testemunharam, como eles viveram, como eles fizeram, como eles foram, da vida deles. E aí olha para você ver que engraçado. Se a gente for de verdade o Atos 29, que algumas pessoas pensam por aí, a gente está sendo lido. E talvez um dia alguém vai contar a nossa história. E ela tem 2 jeitos de ser. Só 2 jeitos. Ela realmente gastou a vida dela todos os dias para o Senhor. Ou realmente ela não gastou nada da vida dela para o Senhor. Ela realmente foi um exemplo de vida em todos os dias. Ou ela não foi um exemplo de vida. Só tem isso. Às vezes a gente gosta de fazer umas anotações, umas coisinhas a mais. Mas aí eu fico pensando no Senhor. Ele disse que só existe o caminho, que é Ele. Ele é, tá, querido? Só que lá em Mateus vai comprar uma comparação. Existem 2 caminhos, uma estrada larga e uma estreita. Uma que te leva à perdição e uma que te leva ao Senhor, a uma vida eterna. E eu sei que se eu perguntasse aqui, quem quer uma vida eterna? Tem gente que ia saber o que seria uma vida eterna, tem outros que ainda nem sabem, mas Deus te dê tempo de descobrir. Mas eu fiquei pensando sobre a nossa vida aqui. Sobre a gente ir gastando a nossa vida. E sobre o Senhor lá na porta vindo. Cada dia mais perto. Cada dia mais perto. Muitos estão brincando. Muitos estão achando, eu escuto isso a vida toda. Muitos já estão ansiosos para o dia que eu vou poder perguntar como eu fui, Senhor, como eu fui, Senhor. Mas tem outros que ainda nem decidiram. Tem outros que ainda nem creram. Tem outros ainda que nem o receberam. Só que a palavra do Senhor, a gente leu, disse, e todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos quanto creram em seu nome, todos a quanto acreditaram nessa palavra. Coloque sobre os seus pés. Talvez que a mulher do coque disse, talvez sua avó era a mulher do coque na sua vida. Talvez que sua mãe te ensinou o caminho. E eu fico pensando sobre João. Sobre a vida de João, sobre o que João precisou abrir mão para viver essa vida. Mas a minha alegria é saber de que hoje eu posso falar de João. Porque ele foi fiel ao chamado do Senhor. Eu não sei se realmente Atos 29 já está rolando por aí. Mas um dia eu quero poder ouvir, querido, não precisa esperar eu morrer, não. Não precisa esperar a pessoa partir, não. Às vezes a gente fala, eu vejo Deus em você, querido, mas não mente, não. Fala só se for verdade mesmo. Mas que nós possamos ser testemunhas verdadeiras de um Deus vivo. Que a vida que a gente está gastando aqui e agora seja gasta de verdade para Ele, por Ele, para a glória dEle. Convém que Ele cresça cada dia mais, querido. A nossa igreja está linda. Linda. A gente tem luzes novas, a gente tem uma fumacinha ali. Os negocinhos ficam mexendo ali, querido, de tão tecnológico. As cadeiras estão bem mais confortáveis. Não é mais os banquinhos lá do início. Mas de nada adianta tudo isso se o dono de tudo não nos aprovar.
nada adianta tudo isso se aquele que tem a nossa vida em tuas mãos não nos aprovar. Nada adianta tudo isso se nós gastarmos a nossa vida aqui e agora, testemunhando de nós mesmos, vivendo para nós mesmos, achando de nós mesmos. Querido, não existe nenhuma palavra nova, querido, não. A única palavra que a gente tem é essa. O pregador pode contar uma história, o pregador pode narrar alguma coisa, mas, querido, ele continua sendo o mesmo. Querido, você deve ter visto por aí um videozinho do pessoal ilustrando um aeroporto. E as pessoas tinham que ouvir a voz do comandante. E cada um ia pegar a sua bagagem, mas no final você não ia precisar de bagagem, querido. A gente está aqui indo para uma viagem eterna. A gente não vai levar nada do que a gente tem aqui, querido. A gente não vai levar a nossa casa, os cachorros, a gente não vai levar os papagaios, as panelas novas, a xícara, pastora Eliana, a gente não vai levar. A gente não vai ter nem MM Delícia, João, lá, não vai ter. Mas nós teremos o noivo. A noiva se encontrará com o noivo. A igreja estará com ele e juntos reinaremos. A igreja viverá um momento tão esperado, aguardado e desejado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Começa a colocar isso no seu coração, querido. O anseio de esperá-lo verdadeiramente. O anseio de vê-lo verdadeiramente, querido. Não é só uma história, não é um conto, não é só mais um livro, querido, não. É a verdade que direciona a minha e a sua vida, é o nosso parâmetro. Eu vou dizer que é a nossa passagem, querido. É a nossa passagem. Ei, João, obrigado. Você testemunhou verdadeiramente o Cristo. Através da sua vida nós podemos conhecê-lo, João. Ele é a luz que ilumina todo mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é verdadeiro, João, é verdade. Nós temos experimentado, João, é verdade, João. É verdade, João. Ah, João, é verdade. Ah, Senhor, o Senhor virá. Maranata, a hora vem, o Senhor virá, Jesus, nós estamos te esperando. Nós estamos te esperando, Senhor, nós estamos te esperando. Apruma a tua igreja para a tua volta, Senhor. Assim como João Batista testemunhou que o Senhor viria e preparou o seu caminho, ensina a tua igreja a preparar o caminho para o retorno do Senhor. Ensina os seus filhos a reconhecer a sua voz, Senhor. Ensina os seus filhos a obedecer o Senhor por completo, sem reservas. Ensina os seus filhos a se entregar por amor a Ti. Ensina os seus filhos a gastar as suas vidas por amor a Ti, Jesus. Toma o nosso coração, Paizinho, toma o nosso entendimento, a nossa mente. O Senhor é aquele que é fiel em todo tempo, o Senhor não mudou. Coloca a certeza no nosso coração de que o Senhor não mudou. Oh, Espírito Santo, cumpre em nós o teu propósito, Senhor. Cumpre em nós a tua vontade, o teu querer, Pai. Nós não queremos descansar até que o Senhor venha. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.